Fala sobre infertilidade. Será que a obesidade está relacionada a esse cenário? Como ela influencia e como isso pode ser mudado através de alimentação, hábitos mais saudáveis, sair do sedentarismo, né? Começar a fazer uma atividade física. Será que isso resulta, né? Tem bons resultados aí quando o sonho do casal é ter um filho? Quanto de responsabilidade é do homem, quanto é da mulher na questão da fertilidade também, nós vamos entender no programa de hoje. Aproveite essa oportunidade para ligar para cá e tirar a sua dúvida. 0 Operadora 11 3337 5886. 3337 5886. Você também participa pelas nossas redes sociais e é muito fácil. Vai lá no facebook.com/consultar o doutor, facebook.com/Denise Luque. No meu Instagram tem vídeo já falando sobre o programa de hoje, @Denise Luque. É fácil, assistindo a esse vídeo, você já faz o seu comentário, imediatamente ele chega nas mensagens particulares e eu vou ficar feliz de poder repassar a sua pergunta para o nosso convidado de hoje. Então, você vai lá no Instagram, aproveita para seguir o perfil, tem várias fotos, tem sempre comentários sobre os programas e há uma outra maneira de você sugerir temas aqui para o Consulta ao Doutor também. Pode fazer o comentário sobre o programa que você está assistindo na última foto publicada lá do Instagram. Você que gosta de saber um pouquinho mais dos bastidores e de acompanhar o que acontece atrás das câmeras, é bem fácil, @TVHit lá no Instagram. Corre lá, segue o perfil, tem vídeos todos os dias para você se planejar para nos assistir. E bem-vindo você que nos assiste através da plataforma do YouTube. O canal é Hit TV, se inscreva e ative as notificações. Hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Vamberto Maia Filho. Ele é médico, ginecologista, obstetra, também especialista em reprodução humana. Doutor, obrigada por ter vindo. Uma alegria te receber aqui. Muito obrigado pelo convite, Izzy. Boa tarde a todos. Estou aqui para ajudar o máximo possível. Hoje a gente fala, então vamos começar falando o que é a fertilidade, porque o cenário mudou de décadas para cá, né? Então, nós tínhamos aí uma incidência bem maior de casais tentando engravidar, a idade da mulher por volta de 20, 25 anos. Hoje, isso mudou e passou para outra ponta, né? Ali para o outro extremo. As mulheres ainda estão, nessa idade, batalhando por uma colocação no mercado de trabalho, deixar a carreira mais consistente e aí sim pensar em ter um filho. Então ficou para mais tarde. Os casamentos já estão mais tardios, né? Já ficaram para depois. E aí, consequentemente, os filhos vêm mais tarde também. Isso está relacionado com o cenário de infertilidade? A questão da idade da mulher é o primordial? É o que a gente fala primeiro? Denise, olha, essa pergunta é super interessante. Eu acho que vale aqui como um start, um início para a gente conversar sobre qualquer coisa relacionada à infertilidade. Eu sempre conto a mesma história para qualquer pessoa que me traga essa pergunta. Minha avó teve 10 filhos. Quando ela estava criando seus filhos, ela fez, olha, pessoal, ter filho não é problema, vamos estudar para depois ter seus filhos. E minha mãe me teve em torno dos 25 anos. Criou-se seus filhos e disse, olha, engravidar não é o problema. Estude, se forme, batalhe e postergue isso. E eu fui ter os meus filhos com 35 e minha esposa com 31. Então, hoje, quando você encontra uma pessoa dizendo que eu quero ter filhos com 31, 32, 33, ela, você está muito nova. E ela realmente tem a ideia de que engravidar é fácil, porque as nossas mães nos criaram dizendo, cuidado, engravidar é muito fácil. Só que não é bem verdade, porque a idade, como você falou, é o ponto mais importante. Hoje há uma tendência natural, bem-vinda, da mulher se inserir no mercado de trabalho. E essa inserção no mercado de trabalho demanda tempo. Demanda você se especializar, estudar, procurar um melhor emprego. E isso vai fazendo com que a idade avance. E esse avanço na idade impõe a ela maiores dificuldades para engravidar. O que hoje a gente sabe que a idade limite deveria ser, eu vou chamar a idade ideal, 35 anos. Então, a mulher deveria buscar engravidar até os 35 anos. Hoje, 35 anos, ainda é jovem para engravidar. No ápice da carreira, né? No ápice da carreira. Então, esse é um problema que a gente precisa, assim,
tratar melhor nos consultórios, explicar para as pessoas de forma melhor, que é pensar nisto antes dos 35 para poder ter uma melhor chance e maior chance de engravidar. Agora, tendo em vista que é normal uma tentativa de até 1 ano, quando você fala em 35, a pessoa que já tem o start de 35, aí você vê se essa conta que eu vou fazer está correta, tá? Porque se a gente já nasce com a reserva de óvulos, então já passamos 9 meses na barriga da mãe também. Então tem 35 mais 9 meses. E se 1 ano ainda é normal, nós temos quase 37 ao engravidar depois de 1 ano de tentativa com 35 anos. Essa conta é um pouquinho diferente, porque o que acontece? A mulher, ela nasce com um número finito de óvulos. Tá. Então, esses cálculos são muito imprecisos, mas tem gente que fala em 20 milhões, 15 milhões, é o número que você nasce. Tá. Quando a mulher vai crescendo e tem a sua primeira menstruação, em torno dos 12, 11 anos, você já perdeu aí 95% dos seus óvulos. Então, essa mulher já chega ali com 400 mil. Todo mês, ela recruta 1.000 óvulos. Então, 11 anos e 1 mês, 1.000 óvulos. 11 anos e 2 meses e por aí vai. E esses 400 mil, você vai perdendo 1.000 todo mês. Mesmo que você, e é o que acontece, ovule 1.999 são perdidos. Isso a gente não costuma saber, né? Então, o que acontece é que ao longo da sua vida reprodutiva, esses 400 mil, eles vão sendo perdidos. E é natural que esses primeiros óvulos sejam os melhores, porque você não inalou fumaça, não tomou comida com agrotóxico, não teve doença, não teve cirurgias, não teve infecções. Então, esses óvulos eles vão perdendo em quantidade e em qualidade. Então, é por isso que aos 35, você já tem aí seus 10, 12, 15 anos de uso constante de óvulos e a partir daí você já está numa fase descendente da quantidade e qualidade dos óvulos. Então, essa tua conta não é exatamente assim. Isso. Perfeito, perfeito. Eu falei em 1 ano de tentativa. É isso mesmo? Bom, vamos lá. Porque aí, os casais que já demoraram mais tempo para pensar sobre isso, não pode ser tarde demais na busca dessa ajuda depois de um longo ano, porque isso gera muita ansiedade, né? Você tem que imaginar que, assim, 1 ano é o que a gente usa como base. Tá. Mas esse 1 ano, ele não é literalmente 1 ano para todos. Porque, veja bem, se eu tenho um casal onde a mulher tem 40 anos... É diferente. É diferente. Tá. Eu não posso esperar 1 ano. Não. Eu não posso pegar uma menina, vou chamar uma menina de 30 anos, que teve uma cirurgia ovariana, que teve câncer, que teve uma cirurgia para endometriose, que tem ovários policísticos, que o marido teve um problema no testículo, que o marido é obeso, que o marido tem algum problema relacionado à infertilidade. E não, vamos só esperar, só vamos procurar tratar ou investigar daqui a 1 ano. Não. Este é um casal que, ao liberar do seu método contraceptivo e não engravide em 6 meses, eu tenho que ficar atento. Opa! E eu acho que aí também tem um outro detalhe. Tem um bom relacionamento com o seu médico. Então, se você tiver um bom relacionamento com o seu médico e ele entender que tudo isso está acontecendo na sua vida, ele vai te alertar antes e chamar a atenção para, opa, não vamos esperar 6 meses. Eu digo mais ainda, vale muito a pena quando os casais estão tendo o seu relacionamento mais, vamos chamar assim, mais oficial, quando as coisas estão ficando mais realmente precisas e esse relacionamento vai para frente, por que não fazer já alguma pesquisa da sua reserva ovariana, perfeito. Avaliar se você tem um bom espermograma, saber se você tem uma boa capacidade de ovular mensalmente. Porque muitas vezes esse casal, ele começou a namorar, passou a namorar 1 ano, 2 anos, N anos, 6 meses, não importa. Você já vinha com método contraceptivo, como pílula, que mascara o que está acontecendo. Então, eu acho que isso faz parte da sua investigação e vale a pena conversar com o seu médico. Para a mulher,
fazer esses exames, é mais fácil. Agora, o homem já tem o problema de não ir ao médico. Se vier ainda uma indicação, uma recomendação para que ele faça um exame que o ginecologista pediu, pior pode ser dele fazer esse exame, né? Que médico que esse homem pode buscar, até para já fazer essa investigação? E se você acredita que as mulheres têm o poder de de convencer esse homem mesmo a fazer essa busca, essa investigação? Olha, Denise, eu não tenho nenhuma dúvida que, eu também repito isso, provavelmente você ou qualquer mulher que está nos ouvindo aqui, ela tem o seu médico, seu ginecologista. Verdade. Então, o homem não tem. O homem você pode ir eventualmente para o outro, pode conversar aqui com seus colegas de trabalho, mas tenho certeza que cada mulher que está me ouvindo, ela tem seu ginecologista. Mesmo que eventualmente ela mude ao longo da sua vida, por N razões, ela tem aquele que chama de seu ginecologista. Então, é ele quem deve chamar essa atenção. Porque, na prática, a idade da mulher é o que é determinante. Eu posso ter uma mulher com 30 anos e um homem com 70, e isso não vai ter grandes impactos na fertilidade. É possível que tenha, mas a tendência é que não tenha. Como eu posso ter uma mulher com 40 e casada com um homem de 30? Certamente é a mulher que vai trazer este homem para o papo, a conversa de que está na hora de ter filho. Até porque a ideia de ter filho é muito diferente de homem para mulher. Porque o homem, ele está muito ligado à sua capacidade de ter filhos, à sua sexualidade. Então, quando o homem permanece e tem uma sexualidade muito boa, muito bem estabelecida, ele não pensa muito na sua capacidade de engravidar, porque relaciona isto a seu potencial de engravidar. Então, a mulher é quem traz. Então, esta mulher... A vontade de ter filhos acontece primeiro na mulher, na maior parte das vezes. É muito mais comum. Eu acho que esse homem, quando está numa boa relação com a sua mulher, ele é trazido ao consultório. E aí, volto, o ginecologista pode e deve interpelar o casal a saber como é que está a sua ideia de ter filho, como é que estão as coisas, o pensamento de ter um filho. E é ele que vai trazer toda essa conversa para o homem se inserir nesse contexto. Perfeito. Você falou de cirurgias prévias que podem ser complicadores ali da questão da saúde, tanto do homem quanto da mulher, mas aqui vou pegar mais da parte da mulher. Endometriose, por exemplo. Tem muitas mulheres que nem sabem que tem endometriose. Endometriose, ela sempre dá sintoma, ou o uso, às vezes, de um anticoncepcional, pode mascarar isso de alguma forma. Sem dúvida nenhuma, endometriose é um problema muito importante para a mulher. O uso, que é comuníssimo nas mulheres, de início muito precoce, hoje você tem estudos mostrando que uma grande parcela das mulheres começam o uso de contraceptivo aos 14, 15, 16 anos, até porque está ligado muito com a atividade sexual, e isso acaba mascarando endometriose e os sintomas. O principal sintoma que é dor, né? Então, se a gente pensar que o contraceptivo faz isso, sem dúvida nenhuma, traz essa máscara, essa falsidade do problema de endometriose. Também é comum nessas mulheres que usam contraceptivo muito cedo entenderem que muitas vezes estão ganhando peso, e esse ganho de peso também pode estar tendo problemas relacionados à infertilidade. E que a gente só vai descobrir quando retira o uso do contraceptivo. Que é quando o casal decide ter um filho. Que é quando se decide. Então, o que é o mais comum? Você usar contraceptivos por 10, 12, 15, 20 anos até pensar em engravidar. E chama bastante atenção porque, às vezes, meninas, muito cedo, às vezes que não têm a vida sexual, mas o médico recomenda por algum problema que elas tenham, como remédio, que é o que ele é, né? E aí, elas passam períodos sem voltar a esse médico e, na verdade, podia ter mudado já,
né? Então, você fala de alguém que usa por 20 anos. Quanto à tecnologia dos métodos dos anticoncepcionais, né? Inclusive os utilizados como remédio, já não evoluíram. Dosagens mais baixas ou outras que poderiam se adaptar melhor, né? Então, ficar um longo período sem voltar e saber se está tudo certo, se o remédio, né? Se o anticoncepcional como remédio está fazendo o que ele deveria fazer. Também é importante voltar, né? Não, sem dúvida nenhuma. É muito importante porque você tocou um outro assunto. É óbvio que tem a inserção, o início das relações sexuais, mas é muito comum o uso de contraceptivos relacionados ao tratamento de problemas endócrinos. O mais comum deles é o ovário policístico. Então, é muito comum, entre as síndromes anovuladoras, o ovário policístico é um dos mais importantes. Então, é muito comum também as mulheres, e eu vou dizer aqui, meninas, adolescentes, iniciarem o uso de contraceptivo para tratar acne, oleosidade, pele oleosa, cabelo oleoso, eventualmente queda de cabelo, com o uso de contraceptivos. O que também está relacionado com obesidade e que também vai de encontro a tudo que a gente está falando sobre infertilidade. É óbvio que houve uma melhora das medicações. Então, as medicações que a gente usa hoje, elas têm uma tecnologia muito melhor, porque elas estão aproximando os hormônios ao que a gente considera como hormônios naturais. Então, a gente tem uma tendência de sair de hormônios sintéticos, seja estrogênio e progesterona, para hormônios naturais, estrogênio e progesterona. Então, está havendo essa migração, que é uma migração muito importante para você ter mais segurança no uso, evitar que você tenha obesidade, evitar problemas relacionados a hormônios masculinos que essa mulher possa vir a ter e ter uma maior segurança de não ter câncer, trombose, endometriose. Então, isso é, sem dúvida nenhuma, um grande shift, uma grande mudança de hormônios sintéticos para naturais, o que está trazendo uma segurança muito maior. Perfeito. Eu vou me preparar para dar um recado, mas enquanto eu chego até lá, no cenário de obesidade ou ganho de peso, sobrepeso, nós temos várias vertentes para elaborar. Uma delas que eu queria trazer aqui é a obesidade desde sempre. Então, a mulher que sempre foi obesa ou sempre esteve acima do peso, com variações que sempre existem, mas sempre acima do peso. Outra é uma obesidade ou um ganho de peso, um sobrepeso mais pontual. Então, engordou. Então, nesses dois cenários, você tem um corpo, do primeiro caso, que é a obesidade ou sobrepeso desde sempre, sempre desgastado com relação a isso. E o outro, às vezes, mais pontual, mas bem na hora em que esse casal decidiu ter o filho. Nos dois casos, pode haver comprometimento da fertilidade ou sofre mais a pessoa que passou mais tempo exposta a um sobrepeso ou obesidade? Comenta um pouquinho com a gente enquanto eu chego até lá, por favor. Tá bom. Sem dúvida nenhuma, o aumento de peso ele é super importante, né? Independente se ele é pontual ou se ele é, vamos chamar assim, longínquo, que ele vem desde sempre. O fato que esta mulher que está obesa desde sempre, ela vai ter uma situação endócrina muito mais comprometida do que aquela que tem pontualmente um ganho de peso, porque muitas vezes é relacionado ao estresse, a uma fase da vida, a um problema pessoal, o próprio casamento, mudanças da alimentação. Então, esta mulher que tem o ganho de peso desde sempre estabelecido, ela vai ter um maior prejuízo da sua capacidade endócrina e maior dificuldade para engravidar no futuro, sem dúvida nenhuma. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, é rapidinho. No próximo bloco tem mais bate-papo. Até já! Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre obesidade e infertilidade com o Dr. Vanberto Maia Filho. Ele é médico ginecologista obstetra, também especialista em reprodução humana. Antes da gente voltar para o nosso bate-papo, eu vou convidar a dona Eliana para nos dar uma super dica do Shopping do Povo. Boa tarde, Denise. Hoje eu estou aqui no Espaço Infantil do Shopping do Povo porque está chegando o mês das crianças, então a dica de hoje está muito especial.
Hoje eu quero lembrá-los que o mês que vem é o mês das crianças, onde todas as pessoas presenteiam a sua criança, o seu amiguinho, seu filho, seu neto com algum presente infantil. E por que não presentear com produtos que fazem a diferença, que podem abençoar a vida do seu pequeno e também alegrá-lo? Então hoje eu quero falar do CD da Turminha da Graça. Este é o volume 4 com 12 canções, as melhores da Turminha. Este CD e os outros também, lembrando que são 4 volumes, estão aqui no Shopping do Povo, na Avenida São João, no número 815, próximo à Estação República do metrô. Também tem no nosso Televendas 0 Prestadora 21 2141 5100 ou no nosso site spovo.com.br. E essa foi a dica e vocês continuem acompanhando o Consulta ao Doutor. Obrigada, dona Eliana. Adoro suas dicas todos os dias aqui no Consulta ao Doutor. Você que está em casa, quer participar do programa? Ligue para cá, 0 Operadora 11 3337 5886, 3337 5886, também pelo facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque, no meu Instagram também tem vídeo. Falo com o meu convidado aqui e também falo o tema do programa, participe por lá também, @Denise Luque. Doutor, vamos lá. As mulheres sofrem o dilema da volta ao peso de antes da gestação, então no pós-parto, né? É uma cobrança muito grande. Hoje, com rede social, acho que tudo piorou, porque a cobrança é enorme, né? Então as mães às vezes não se sentem nem à vontade de aparecerem, mesmo as que compartilham seu dia a dia, se elas não estão fazendo essa volta rapidamente, né? Logo perguntam. Enfim, a gente sabe que depois que a mãe tem a criança, ainda sobra uma barriga que parece que ela continua grávida, né? Então tem essa questão da volta ao peso de antes, que é complicada. Agora, imagina, é mais complicado ainda quando a gestante já estava fora do peso, porque ela voltando ao peso inicial, ela segue acima do peso. 2 coisas que eu quero colocar aqui. Primeiro, muitas mulheres investem em tratamentos e ferramentas para perda de peso antes de engravidar. Os médicos acham incrível. Outras pessoas falam, mas para quê? Vai emagrecer para depois engordar? Não é engordar, é ficar grávida, né? É ter o bebê. Vamos lá, Denise, eu acho que você tocou num assunto bem interessante. Primeiro que assim, eu acho muito complicado hoje, como você falou, com todas as mídias sociais, as cantoras e atrizes que, como passe de mágica, estão em capas de revista, em físicos incríveis. Eu não acho isso muito salutar, porque se impõe um modelo para as mulheres. Um modelo este que não é fácil de ter. Então, não é do jeito que está ali na capa da revista. Então, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado com esse tipo de pressão, que a gente pode expandir isso aí para outros momentos da vida. Sim, eu acho que isso é importante. E a segunda coisa que eu acho que é super importante, e aí eu toco 2 pontos, você emagrecer para engravidar é muito bom. Primeiro, que vai facilitar você engravidar. E segundo, vai fazer com que você tenha uma gravidez mais saudável. E que você saia dessa gravidez ainda mais saudável, ou tão saudável quanto entrou. Perfeito. E mesmo que você entre, então eu acho que tem que acontecer isso mesmo. É um investimento, o uso de ferramenta, de boa vontade, de desejo, de luta, de mudança de estilo de vida, para que você consiga aquilo que você está querendo, que é ter seu filho, que hoje não serão muitos, a grande maioria das mulheres, para a grande maioria das mulheres. Essa é a verdade. Então, você ter da melhor forma possível. E eu acho que tem um detalhe importante, é que você, ao longo também da gravidez, mesmo que entre, não da melhor forma possível, mas que você entenda que ao longo da gravidez, o seu médico esteja junto, cobrando, fazendo com que você não engorde, porque não há necessidade de engordar durante a gravidez. A gravidez vai fazer com que o seu bebê engorde, e isso você vê hoje facilmente com ultrassonografia. Sim. Então, eu tenho muitas pacientes que acabam engravidando, não num peso tão ideal, mas elas continuam ao longo da gravidez com o mesmo peso, enquanto a gravidez se estende, vai desenvolvendo de forma salutar, de forma que não há nenhum ônus para o bebê. E quando o bebê nasce, ela, como passa de mágica, ela emagrece.
Porque, na verdade, ela não emagreceu. Ela tirou o bebê, a placenta, o líquido, sangramentos. Então, isso é que é o ideal. Então, o que a gente precisa entender é que mudou um pouco o paradigma. A gente tem aquele negócio, você tem que engordar durante a gravidez. Não, de jeito nenhum. Comer por 2. Comer por 2, de jeito nenhum. Então, se você tem uma gravidez saudável, mesmo que você entre um pouco acima do peso, mas que você consiga, com a ajuda de endócrinos, com a ajuda de nutricionista, mas principalmente conduzida pelo seu médico, a manter este peso, ou mesmo emagrecer, desde que a gravidez evolua de forma saudável, é o melhor dos mundos. Perfeito. Então, é possível ter esse acompanhamento e, olha, mesmo as mulheres que não sofrem com a questão do peso, oscilação de peso, muitas têm problemas na tireoide, vão precisar de acompanhamento, às vezes, do endócrino, né? Então, é bom ter, sim, uma equipe multidisciplinar durante a gestação. Hoje, é importante lembrar que agora, a questão de um mês e meio atrás, foi lançado um novo, a gente chama de guideline, guias que nos mostram como você deve seguir na gravidez, investigando a tireoide. A tireoide não era dada muita bola e você agora está levando muito em consideração. Então, a investigação, a avaliação da tireoide é super importante para que você não tenha comprometimento da gestação, nem tampouco você tenha perda gestacional precoce. Hoje a gente sabe que uma tireoide descontrolada é um dos múltiplos fatores, mais um deles, que podem levar a abortos. Então, hoje, engravidar deveria ser, e seria importante que assim o fosse, um trabalho de uma equipe. Porque, veja bem, se eu quero engravidar da forma natural, eu tenho que ter meu ginecologista me avaliando. Eu tenho que ter um endocrinologista eventualmente me acompanhando. Se eu quero ter um parto normal, que é o mais indicado, eu deveria ter uma equipe de fisioterapia, doula, uma equipe multidisciplinar, enfermeiras obstetras, que te acompanhe e te conduza de forma melhor durante toda a gravidez. Então, a tireoide é mais um componente de todo este bolo, de todo este composto que a gente precisa avaliar. E, de novo, começa com o seu médico. Perfeito. É claro que a gente espera, assim como você falou da questão do parto normal, né? Tem toda uma questão de humanização hoje que é incrível, é linda. A gente espera, ou os especialistas pelo menos esperam, que já que a ideia hoje é engravidar mais tarde, que possa haver um planejamento. E aí você fazer suplementação, para primeiro já checar se está tudo em ordem ou não, se não tiver já resolve. Mas tem a questão da suplementação que me parece super importante. Como é isso hoje, tendo em vista que já pode não ser fácil engravidar por conta da idade, já ficou para mais tarde, não pode faltar suplementação. Eu acho que é importante a gente lembrar que assim, o ideal não deveria ter suplementação. O ideal deveria é que ser sempre. O ideal é que a gente deveria ter uma alimentação, mais controlada durante muito tempo. É aquilo que a gente estava conversando até um pouquinho aqui antes, a gente estava conversando do programa, que é importante que você tenha um ato contínuo na sua vida. Ou seja, sua alimentação deve ser melhorada e modificada ao longo de muitos anos. É muito improvável que, de forma radical, você mude todo o estilo de vida. O estilo de vida, ele é modulado ao longo de um espaço, ao longo de tempo. Então, a avaliação não deveria nem ser necessária se você tiver o melhor controle. É óbvio que na hora que você detecta que é uma obesidade ou mesmo uma magreza excessiva, isso deve ser avaliado. Você vai avaliar a sua vitamina D, como é que estão, se você está com anemia, se você precisa de ácido fólico, que é importante durante a gravidez. Se você precisa suplementar iodo, se você cálcio. Então, o que você precisa vai depender das suas necessidades avaliadas ao longo desse momento da sua vida. E aí, de novo, vem toda aquela conversa que parece conversa que fica lá no ouvido da gente. A gente precisa ter um acompanhamento mais longo, uma avaliação mais duradoura. E isso é mais fácil de acontecer quando a mulher tem o seu médico, né? Porque aí ele já sabe como é a rotina. Se você se afastar um pouquinho mais, você não voltou à época que ele pediu para você voltar,
você já sabe, né? Então, ficam menos lacunas para preencher dessa volta depois, né? Eu acho que independente de a gente conversar aqui sobre obesidade, sobre infertilidade, eu acho que o mais importante que eu gostaria de dizer para vocês é que, assim, vocês precisam ter um médico que vocês possam conversar e saber da sua vida, claro, avaliar de como você está. Porque ela vai saber quando é que você menstruou, das dificuldades, quando você começou a sua atividade sexual, se você ganhou peso, quais são os seus problemas, se houve cirurgias. Então, essa avaliação, aí entramos de novo naquela conversa, é uma avaliação contínua. Mesmo que você, eventualmente, mude seu médico, eu tentaria falar que você tivesse aquele seu médico, eu vou repetir, que chame de seu médico, que você tenha ele como uma pessoa que vai te conduzir ao longo de toda essa trajetória, para ver se você está ganhando peso, se você está com problema de engravidar, se você está entrando, o seu método contraceptivo está ideal. Quando você, puxa, eu não estou com nenhum parceiro agora, mas eu quero avaliar minha reserva ovariana, será que eu devo fazer isso? Pensar em coisas que são outras conversas, sobre infertilidade, sobre preservação dessa fertilidade. Então, eu acho que tudo passa por uma conversa muito boa e franca com o seu médico. Claro que hoje a gente fala de obesidade porque é o que é mais comum entre as pessoas, a população como um todo. Mas a magreza extrema também pode gerar infertilidade, né? Sem dúvida nenhuma. Esse é um tema muito complicado, porque, na verdade, quando você vai ver as avaliações que a gente tem sobre magreza, sobre peso corporal, a gente sabe que mulheres muito abaixo do peso corporal têm mais dificuldades em engravidar. Isso é um fato. Tem maior chance de ter aborto, isso é muito claro. Porém, a gente ainda não está muito claro qual é o nível de magreza. Perfeito. Qual é o nível que está ali, do mesmo jeito que eu não tenho o nível de obesidade que vai levar a você ter dificuldades para engravidar. Eu tenho muitas mulheres, conheço muitas mulheres que têm uma saúde absolutamente perfeita, sendo sobrepeso ou obesas, que engravidaram com facilidade, que não tiveram problema nenhum. Então, há, sem dúvida nenhuma, um hiato aí entre o que é doença do que é saudável. Por isso a importância do acompanhamento, né? Por isso a importância do acompanhamento. Para a gente saber se aquela mulher, mesmo tendo uma obesidade, ela tem uma obesidade que está em níveis ok. Contudo, a longo prazo... É maléfico isso. A longo prazo, a magreza extrema, a obesidade extrema, o preço, o custo chega. A conta chega, né? A conta chega. Tá. Quando a gente fala da magreza extrema, a gente tem a questão da amenorreia, que são mulheres que até param de menstruar. E aí, ela percebe. Nesse momento, ela percebe. Isso já significa o extremo do extremo? Antes disso acontecer, já pode haver a dificuldade de engravidar? Olha que interessante você tocou. A amenorreia, pessoal, é o termo médico que a gente usa para parada de menstruação. A amenorreia ela pode ser fisiológica, então tem a amenorreia da menopausa, a amenorreia da amamentação, a amenorreia da imaturidade do eixo. Uma criança que não menstrua, feminina, uma mulher, ela não vai menstruar e é normal. Então, essas amenorreias são fisiológicas, é normal e você não está tendo problema nenhum. Mas a amenorreia da magreza extrema, como da obesidade também extrema, ela vai trazer problemas. E aí tem problemas para engravidar, problemas para câncer, problemas para o osso, que a gente conversa muito pouco. Então, você tem o que a gente chama de problemas no osso, a gente chama de osteoporose. Então, a gente pode ter tudo isso. Então, e por quê? Isso é muito interessante. O organismo, ele faz uma leitura de que se você está muito magra, você não deve engravidar. Você não tem capacidade fisiológica para engravidar. Do mesmo jeito que está do outro lado, na obesidade extrema. Então, se eu estou na obesidade extrema, eu vou ter diabetes, pressão alta, maior chance de aborto. Então, isso a gente é avaliado quando você está ali no seu dia a dia, da sua condição fisiológica. Então, é muito importante que a gente tenha esses critérios para entender, porque chama atenção. É muito comum ter isso. Eu vou dar um exemplo muito claro.
em vez ou outra, aparece algum atleta que estava grávida e não sabia que estava grávida. Por quê? Porque como ela tem um perfil, um peso muito controlado, ela ficava sem menstruar durante muito tempo e achava que isso era normal. Muitas vezes engravida e nem nota. Só vai notar quando está acontecendo alguma coisa, quando não, quando está tendo bebê. Isso é muito interessante também. Perfeito. E a gente vê, de vez em quando surge uma notícia como essa, né? Muitas mulheres não conseguem nem entender como que não sabia, né? Pois é. Enfim, a gente entende a obesidade como doença. A pessoa não está acima do peso porque ela quer. Há vários fatores aí que andam junto com esse sobrepeso e obesidade. Nesses exames, que quando a gente faz acompanhamento médico, eles são pedidos, né? Vitamina D, outros marcadores que a gente tem hoje, a questão da tireoide, né? Então, primeiro vocês avaliam ali clinicamente, depois pede se vai pedir ultrassom da tireoide ou não, se vai pedir só os marcadores do sangue. Isso pode revelar e aí ser mais fácil, porque você descobriu ali qual era o problema, então você vai lá, pontua, trata aquilo e você consegue resolver a outra cadeia que é da obesidade. E aí melhora tudo, melhora a fertilidade, né? Eu recebo muitos especialistas aqui que falam que a mulher que faz a cirurgia bariátrica, porque precisa, tinha a recomendação, tinha a indicação, uma das coisas que o endócrino sempre pede para tomar cuidado é para não engravidar, naquele período que não é favorável, não poderia, né? Porque a chance é maior pela perda de peso. Então, para a gente entender a importância, né? Eu acho que você tocou num ponto super importante, tá? É importante lembrar que obesidade, ela não é uma ação social, não é uma falta de vontade, não é moleza. Obesidade é uma doença que precisa ser tratada, conduzida, cuidada. Hoje você já tem critérios para uma síndrome metabólica que você avalia com sangue, com exames, para a gente ver o que está acontecendo. Tá? Então, assim, faz parte de critérios específicos para você avaliar essa síndrome plurimetabólica, avaliar se aquela pessoa está precisando, além de uma ajuda, eventualmente cirurgia. E quando ela precisa de cirurgia, a gente precisa ter um cuidado ainda maior. Porque a cirurgia modifica toda a parte fisiológica da mulher. Absorção de minerais, absorção de ferro, absorção de cálcio. Então, esta avaliação pode trazer para a mulher uma maior chance de aborto. São gravidezes com maior cuidado, que trazem para o médico maior atenção. Não é incomum a mulher, mesmo como pós-operada, ainda em perda de peso e gestante, ser tratada como uma mulher magra, que a gente precisa complementar. Porque como ela não absorve tudo aquilo que o bebê precisa, ou eventualmente os bebês, a gente precisa dessa suplementação. Então, esta é uma mulher que, além do que é normal, precisa de atenção maior ainda nessa questão da tireoide, da vitamina D, do cálcio, da anemia, do ferro, né? Uma suplementação é necessária e é importantíssima para essa mulher, principalmente se ela faz cirurgia bariátrica. Perfeito. Então, é um paciente diferente que aí vai necessitar esse atendimento multidisciplinar, porque às vezes ainda está fazendo acompanhamento psicológico, precisa fazer os retornos com cirurgião, vai no endócrino e é atendida pelo ginecologista obstetra. Exatamente isso. Interfere em algo com relação ao parto? Nessa questão? Não necessariamente. Não necessariamente, mas eu acho que, já que a gente está falando para uma plateia, para um público, tem muita gente nos ouvindo, eu acho que é importante a gente lembrar que o parto, ele não é interferido porque você está obesa ou não está obesa. Pelo contrário, se eu tenho uma mulher obesa, é preferível fazer um parto normal, porque eu sei que aquela parede, na hora que eu cortar, ela vai ter maior chance de ter complicações, celulite, seroma, infecção. Então, é mais importante ainda o parto normal. Então, eu queria dizer para vocês assim, que conversa com o seu médico e tenha uma conversa clara e franca. Traga seu médico para tentar embarcar e vamos voltar, vamos trazer para o parto normal. Eu acho que é importante. Agora, humanizar o parto é dar à mulher uma noção do que ela tem direito
e que ela quer para ela. Eu acho que se ela quiser ter um parto cesariano, não tem problema nenhum. Ela tem o direito de ter isso. Está tudo certo. Mas também compete ao médico mostrar para ela que os benefícios. Tá. Então, a obesidade não é um impacto sobre qual a via de parto. Eu acho que aí é uma decisão conjunta, onde a mulher é protagonista disso tudo. Perfeito. Se der tempo, ainda quero falar mais um pouquinho da questão do parto. Mas vamos lá, chegou uma pergunta aqui que achei bem legal. Na investigação da infertilidade, uma das questões é o uso prolongado do anticoncepcional, ou hoje já está claro que mesmo quem utilizou por muito tempo, parando de tomar, conseguiria engravidar? Amiga, muito obrigado pela pergunta, mas vamos lá. O uso prolongado de contraceptivo não muda nada, absolutamente nada, a oportunidade e as chances de engravidar. O que pode mudar para esta mulher? Esta mulher ela pode ter mais parceiros e, eventualmente, maior possibilidade de ter doenças sexualmente transmissíveis, o que vai impactar na sua capacidade de engravidar. Esta mulher pode ter um problema genético que não foi detectado e ela não sabia, e ela usou contraceptivo por muito tempo e quando ela parou, ela estava em menopausa precoce. Então, o uso do contraceptivo... E hoje os contraceptivos são muito seguros, são muito fáceis de usar, são muito fáceis de conseguir, tá? Então, esse não é um impacto na sua vida, mas sem dúvida nenhuma pode trazer por outros caminhos problemas para ela. Você falou que é fácil de conseguir, mas é fundamental ter a prescrição do que é melhor para você, né? Não, sem nenhuma dúvida, porque veja bem, hoje você tem, se você chegar em uma farmácia, você vai ter lá uns, sei lá, 100. Várias opções. Várias opções. Então, entre essas opções, você tem que discutir com o seu médico o que é melhor para você. Por isso que a consulta não é rapidinha também, né? Para definir isso, então é uma conversa longa. Tem o contraceptivo no pós-parto também, que se der tempo a gente fala, que é uma outra questão que gera muitas dúvidas, né? Já a gente retoma essa questão. Vamos falar um pouquinho de trombofilia, porque falamos do anticoncepcional e logo me lembrei dessa questão. Quando que pesquisa trombofilias na mulher? Você sabe que isso é muito interessante. A pesquisa da trombofilia, ela ganhou um pouco mais de notoriedade alguns anos atrás, quando uma grande multinacional começou a exigir das suas colaboradoras que elas fizessem uma pesquisa específica para trombofilia. Isso gerou muita confusão nos Estados Unidos. Então, trombofilia não deve ser pesquisada em todo mundo. Trombofilia deve ser pesquisado naquelas pacientes que têm risco hereditário, já risco pessoal, alguma coisa aconteceu na sua vida, você deve pesquisar. Abortos, repetição, tromboses em membros inferiores, passados de AVC, pais, mães que tiveram infarto, tiveram algum problema de trombose, né? Tudo isso são motivadores para você pesquisar. É óbvio que se fumam, é óbvio que se tem obesidade. Então, tudo isso faz parte de um screen que você programa em uma tabelinha e vai ver se você está dentre uma paciente com maior chance de ter trombose ou não, né? Então, a grande maioria não vai precisar. Você vai ver que a chance de você ter trombose com o uso de contraceptivo é muito pequena. Ela existe e é aumentada por ele. Mas muitas vezes ela é aumentada não só por ele, porque tem um conjunto de... Ela fuma, ela tem sobrepeso, tem algum familiar que já teve algum problema, e aí você vai usar isso como critério para fazer sua pesquisa, né? Vamos preparar para dar um recadinho? Enquanto eu chego até lá, outra pergunta para você. Quando é que se investiga esses abortos de repetição? E aqui vou trazer a questão da idade de novo. A gente sabe que pode acontecer da mulher perder o bebê antes mesmo dela saber que estava grávida. A mulher costuma saber com 5, 6 semanas, talvez, um pouco antes. Pode ser que já tenha havido ali uma perda, ela não sabe, isso parece que acontece. Quando ela sabe, outras já podem ter acontecido e ela não sabia.
Quando é que investiga, tendo em vista que hoje as mulheres já estão buscando essa gestação depois de 30, 33, 35 anos? Quem tem a oportunidade, porque eu sei também que essa investigação pode ser um investimento financeiro, né? Quem tem a oportunidade, vale a pena investigar? Pode investigar da primeira vez ou é tão comum da primeira vez que não investiga? Conta um pouquinho pra gente. Claro, uma ótima pergunta novamente. Abortos de repetição, a gente define classicamente como uma perda que vem depois da terceira ocorrência. É óbvio que, como a Denise falou, hoje você não necessariamente precisa esperar ter 3 perdas. Se você é uma mulher que já tem acima de 35 anos, já teve 1 ou 2 perdas, vale a pena demais investigar. Essa investigação é feita através de exames de imagem, exames de sangue, exames eventualmente no material que foi abortado, avaliação de cariótipo. Então, é muito importante o ato contínuo de você pesquisar com o seu médico que está lhe acompanhando, porque ele vai lhe dar toda a atenção necessária para que você tenha o máximo de respostas possível. Porque, às vezes, é um problema fácil de resolver. Então, você vai lá, resolve com facilidade e aquele que estava provocando os abortos deixa de existir. Muitas vezes, é preciso de tratamento. Então, assim, o conselho que eu te dou é, mesmo que você tenha tido menos de 3 abortos, converse com o seu médico. Eventualmente, há alguma coisa que a gente precisa tratar. Vamos fazer o seguinte, a gente sai para um intervalo, é bem rapidinho, no próximo bloco tem mais bate-papo. Até já. Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre obesidade e infertilidade. Quem tira as nossas dúvidas é o Dr. Vanberto Maia Filho, médico, ginecologista, obstetra, também especialista em reprodução humana. E nesse bloco a gente vai explorar um pouquinho mais essa outra especialidade aí do doutor, que na verdade é uma subespecialidade, né, doutor? Isso mesmo. Que a gente vai explorar essa outra questão também das ferramentas aí, como é que a reprodução assistida, né, pode ajudar os casais que têm o desejo de terem filhos. Já. Tem do menos complexo ao mais complexo. É uma infinidade, não é tudo a mesma coisa, né? Porque às vezes as pessoas falam, você já fez? Já fiz. A pessoa fala, já fiz um procedimento, não deu certo, mas o que foi? Às vezes a pessoa não sabe exatamente o que foi feito. A gente vai entender porque tem diferença. Vamos lá, para retomar esse bloco, a gente falou do aborto de repetição. Chegou uma pergunta aqui que eu achei muito interessante e sempre chega essa pergunta, nem sempre a gente consegue responder ao vivo. O que é uma gravidez química, doutor? Perfeito. Uma gravidez, ela é detectada por exame de sangue. Então, muitas vezes eu consigo detectar o exame, a gravidez, tirando num papel escrito lá, que a gente chama de beta-HCG. Então, está lá escrito um número e dizendo assim, olha, esse número é compatível com alguma fixação de embrião no útero ou em qualquer local do corpo da mulher. Muitas vezes, essa gravidez não evolui. Então, você precisa que esse beta-HCG, essa fração beta do HCG, ela cresça. Muitas vezes não cresce. Então, quando eu faço um ultrassom, eu não vejo nada no útero, porque eu não vi clínica da gravidez. Eu não vi o saquinho da gravidez, não vi o embrião. Então, a gravidez química é quando você teve o início do processo da gravidez, quando a gravidez se estabeleceu no útero ou fora do útero, mas ela não evoluiu. Se ela não evoluiu, ela não se tornou clínica. Eu não vi no ultrassom, eu não vi no aborto, não nasceu. Então, é muito comum hoje, porque quando a mulher está querendo engravidar, ela sabe que vai menstruar na quinta-feira. Chegou no sábado, não menstruou, faz o exame. Está positivo, gravidez. Mas aí, quando você vai vendo a evolução, essa gravidez, esse exame de sangue não evolui e eu não detecto em nenhum local do meu corpo, ela teve uma gravidez química. Você falou do exame de sangue, a maioria nem faz o exame de sangue, faz o exame de farmácia, que é mais fácil, não precisa do pedido médico, nada. Você faz o exame de farmácia, que é o exame de urina, né?
Esse exame de sangue é diferente, então pode ser que... Como estão os exames de farmácia hoje, os testes de farmácia hoje? A sensibilidade é muito boa, tá? Então, quando eu tenho uma gravidez que tem já alguns dias, eu já consigo. Perfeito. É bem tranquilo. Então, a sensibilidade do exame de farmácia, de sangue, depois de um certo ponto, é idêntica. Tá. Agora, não dá para acompanhar o que está acontecendo com a gravidez. Porque o número vai dobrando, vai né? dobrando a cada 48 isso, horas. tá. A gente vai acompanhando isso. Então, é muito melhor quando você acompanha com o exame de sangue. Para a gente lidar um pouquinho melhor com a ansiedade desse momento, que pode ser um momento muitíssimo aguardado e planejado, você recomendaria... Porque, veja bem, fez o teste de farmácia, aí você vai fazer o exame de sangue, tá lá o número. Mas aquilo é suficiente para algumas pessoas, alguns casais, já contarem essa notícia para a família toda. E eu penso dessa forma, para mais pessoas você conta, mais pessoas você frustra caso não dê certo, porque a sua frustração é certa, a frustração do casal é certa. Mas para quanto mais pessoas você fala, mais gente vai se frustrar caso essa gestação não evolua, se for uma gravidez química. O que você recomendaria? Fazer aquele primeiro ultrassom que dá para escutar a batidinha do coração? Olha, você falou uma verdade incrível. É porque, na verdade, as pessoas pensam que o fato de eu e outros colegas, outros grandes colegas, trabalharem com infertilidade, a gente vive num mundo colorido, de um arco-íris passando. Não é. A frustração, a amargura, a dor que os casais passam por não engravidar é muito grande. Eu acho que é pior quando você engravida e a coisa não evolui. A gravidez não vai para frente. Então, se você transformar isso em uma coisa pública, antes do que você falou, Denise, de ter o coração batendo, a gravidez estabelecida, você ter segurança que aquela gravidez... Porque, veja bem, é muito mais improvável, ou seja, é mais fácil a gravidez seguir adiante depois que eu fiz o ultrassom, que eu vi o coração batendo, do que antes. A grande maioria das perdas é prévio a isso. Então, se eu pudesse falar para vocês, eu sei que muita gente quer engravidar, quer dividir, é uma alegria. Eu não me lembro eu estou falando para vocês aqui, estou me lembrando de quando eu dividi a minha alegria com meus familiares. Não pode ser maior, mas eu sei também como é a frustração. Espere um pouco. Vá lá, fale com o seu médico, faça o ultrassom, veja que está tudo bem e aí divida. Conte para todo mundo. Eu sempre ponho no outdoor, se for possível, depois que você tiver isso muito mais estabelecido. Porque é muito mais difícil perder um bebê depois disso. Tá. E a gente está falando desse ultrassom sendo feito o quê? Com umas 7 semanas? 6 semanas. 6 semanas. Joia. E aí, continua havendo uma porcentagem, um risco maior até o final do 3º trimestre. Algumas pessoas esperam para contar, às vezes, no trabalho, né? Para pessoas um pouquinho mais distantes, mas para a família é quase impossível você segurar essa ansiedade por 12 semanas, né? Qual o risco? O risco maior, então, antes de 6 semanas, entendi. Mas até 12, segue tendo um risco pequeno? É que, na verdade, é assim... eu não acredito que nenhum pai, nenhuma mãe vai ter tranquilidade enquanto não tiver com os filhos no braço. Perfeito. Né? Então, eu acho que, assim, a gente tem que pensar aqui em termos de risco. O risco, ele vai diminuindo. Então, o casal que chega com 12 semanas e está tudo bem, perfeito, é muito mais provável que essa gravidez vá para frente sem problema nenhum. Então, esse é o contexto. Vai ter perdas, puxa, infelizmente vai. E a gente vê, e são doídas, são dolorosas, às vezes envolvem meses na UTI. Então, tudo isso é verdade, mas o percentual é menor. 80% vai perder antes de 6 semanas. Então, se chegou a 12, de novo, outdoor. Pode colocar, pode divulgar, pode estourar champanhe, que é o mais... comemore, o né? mais fácil de que tudo dará certo.
Vamos atender a telespectadora. A Francisca está na linha, fala conosco de Palmas, no Tocantins. Oi, Francisca, tudo bem? Boa tarde. Tudo, boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor, fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Obrigada. É o seguinte, eu tenho uma filha que ela tem 39 anos. Em dezembro, ela vai fazer 40 anos e ela engravidou agora. Eu gostaria de saber quais são os riscos. E ela está muito gorda. Obrigada, Francisca. Um abraço para você. Doutor, como é que a gente ajuda a Francisca com a pergunta dela? Francisca, obrigado. Obrigado por você ter ligado para a gente de Palmas, um estado que eu gosto muito. Então, assim, Francisca, sua filha está grávida. Primeiro você tem que dar um beijo, um abraço nela. Não sei se é seu primeiro neto, seu segundo, não importa. A alegria é sempre a mesma. É sempre a mesma. Te desejo muitas felicidades. O fato dela estar mais gorda, a gente tem que lembrar daquilo que eu conversei um pouquinho antes. Perfeito. Ela tem algum problema de base, ela tem pressão alta, ela tem diabetes, ela toma remédio, é o primeiro filho dela, se ela está usando alguma coisa, ela precisa ir para um médico, desde já, principalmente se estiver no começo, para acompanhar. E fazer com que esse acompanhamento tente restringir o ganho de peso, eventualmente modificar a dieta, ver como é que está a pressão, se tiver pressão já alterada, entrar com medicação. Perfeito. Então, assim, Francisca... Um bom acompanhamento? Vai tudo bem. Eu desejo a você que tudo dê certo, que acabe bem, que tenha seu neto no colo, mas sua filha precisa ser bem acompanhada. Certamente vai tudo acabar bem. Agora, pela literatura, a literatura médica, ela é bem dura com as mulheres, especialmente com a idade da mulher nessa gestação, né? Algumas falam até idosa, né? Para mulheres já acima de 35 anos. Odeio esse nome. Isso gera uma aflição, né? As mulheres ficam frustradas antes mesmo de chegar na idade da gestante idosa. Você sabe que tem um CID, acompanhamento de mulher idosa. Olha, isso me dá uma aflição. Porque as mulheres estão muito bem. E pode ser assim com a filha da nossa telespectadora que ligou, ela pode estar ótima, ter feito um acompanhamento maravilhoso e a questão de estar acima do peso pode implicar muito menos do que para outras pessoas, certo? Totalmente certo. E eu acho que tudo isso, Francisca, aproveitando esse gancho, vale a pena para conversar. 39 anos, há necessidade de você fazer o acompanhamento, como para qualquer uma. Agora, isso vai trazer a necessidade de você ter que fazer uma ultrassom de translucência nucal. Não significa que é uma gestação de risco. Não necessariamente. Não necessariamente. Joia. Mas, se ela tiver, trazer com isso problemas, eu ponho um rótulo, gestação de risco. Mas ela pode ter 39, 40, 41. Isso é uma gestação absolutamente normal, tranquila, que vai dar tudo certo no final, mas desde que, como eu te falei, tem que saber o que está acontecendo, quais são os problemas, se tomar remédio, se tem algum problema de base, alguma doença. Se ela tiver um bom acompanhamento, certamente tudo vai acabar bem. A chave do sucesso é o acompanhamento, né? Porque aí você fica seguro até para o que os outros vão comentar sobre a condição, seguro para ter certeza de que está tudo bem, estando acima do peso, não estando acima do peso, com a idade avançada, sem ter a idade avançada. A gente vê gestações de risco de mulheres muito jovens também. Denise, por que a medicina na Inglaterra, na Holanda, em Israel, são medicinas tão boas, nem vou falar o termo avançada, porque ela traz para a população o acompanhamento que o SUS deveria dar. O SUS é que deveria estar atuando com todo mundo, por próximo, por perto, trazendo com que essa saúde fosse vista, equilibrada desde sempre. Então, o que a gente está conversando aqui, ela remete a trazer o que o nosso sistema único de saúde deveria propor. Se ele não propõe, médicos deveriam ser procurados. E aí, voltamos à conversa. Um bom acompanhamento, ele vai ter melhores resultados, sempre. Vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, vou deixar com você a pergunta da Marta, de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Ela tem uma neta de 28 anos, casou-se recentemente. Ela conta que a neta menstrua 2 vezes ao mês. Está preocupada. Pergunta se isso pode estar relacionado com infertilidade. Explique enquanto eu chego até lá, por favor. Marta, muito obrigado pela sua pergunta. Vou falar de uma forma muito
tranquila. Você menstruar 2 vezes no mesmo mês pode ser um problema, claro. Menstruações muito curtas, muito próximas uma da outra, você pode estar relacionado a problemas hormonais. Ela pode ter a necessidade de fazer tratamento. Mas veja bem, Marta, se sua filha menstrua no começo e no final do mês, em algum momento, isso vai ser mensal. Isso não quer dizer que tenha problema. O que eu te diria é que, assim, a gente precisa entender um pouco mais sobre a sua filha. O fato de ela menstruar 2 vezes só por causa disso, não quer dizer que seja um problema. A gente precisa entender se ela tem obesidade, se ela tem problemas relacionados a problemas endócrinos, se ela toma remédio, como é que está a vida dela. Então, assim, o que eu te diria e recomendaria mesmo é que ela procurasse conversar com o seu médico, saber se ela está usando alguma medicação e que isso fosse traduzido em um melhor acompanhamento. Certamente a gente vai conseguir, com o melhor acompanhamento, fazer com que ela menstrue da forma que ela deseja, no dia que ela deseja, na quantidade que ela deseja e saber se isso tem alguma implicância com a infertilidade. Um abraço, Marta. Então, doutor, nós temos 5 minutinhos de programa. Conta pra gente quais são as ferramentas do menos invasivo até o mais invasivo das técnicas de reprodução assistida. Bom, vamos lá, Denise. Pergunta muito importante e eu acho que é interessante conversar um pouquinho sobre que caminhos você deverá seguir ao longo da tua trajetória aí. Primeiro, tudo se inicia, tudo começa e baseia em exames para avaliar a necessidade. Não interessa se o processo é mais simples ou mais sofisticado. É o que se adequa a você, é o que é melhor para você. Eu não tenho problema nenhum em falar isso, que eu vou fazer sempre o que é melhor para o paciente. Então, a gente hoje divide os tratamentos em 2 categorias: baixa complexidade e alta complexidade. Baixa complexidade são exames que a gente precisa do corpo da mulher funcionando super bem. Então, trompa, útero, espermatozoide, tem que estar tudo funcionando super bem. Por quê? O caminho para engravidar vai depender do processo natural. E a gente divide a baixa complexidade, para entender o que eu estou falando sobre o processo natural, em namorar programadamente, ou seja, o médico vai te dar remédios para você ovular mais e vai dizer, neste dia, nesta hora, namora. Baixa complexidade, namoro programado. Eu posso também, em vez de mandar namorar, eu posso pegar o sêmen do seu companheiro, o sêmen adquirido de um banco de sêmen, e fazer assim, olha, eu vou te dar medicação para você ovular mais, você vai ter mais óvulos, e nesse dia eu vou colocar com um catéter dentro do teu útero os espermatozoides preparados para que você engravide. Veja bem, nas 2 formas, eu preciso que esses espermatozoides migrem pelo útero, migrem pela trompa, caminhem até se encontrar com o óvulo, fertilizem e esse óvulo fertilizado faça o caminho inverso até se fixar no útero. Então, a gente chama isso de baixa complexidade, porque a gente precisa de que toda a natureza, todo o processo fisiológico aconteça. Alta complexidade já é um pouquinho mais diferente. Eu vou lá no útero, retiro os óvulos. Então, eu faço o mesmo processo. Eu dou remédio, faço a mulher ovular mais, ela vai fazer com que o ovário terá mais óvulos, eu vou lá com uma agulha, guiado por ultrassom e retiro esses óvulos. Mas aí é um processo doloroso, um processo muito mais complicado. Essa mulher vai estar dentro do centro cirúrgico, ela vai estar dormindo, não tem corte, não tem nada, mas eu retiro esses óvulos, esse óvulo é levado para o laboratório, é fertilizado, essa fertilização é avaliada diariamente e depois de alguns dias, com o mesmo catéter, ou bem semelhante ao que foi usado para inseminação, a gente põe os espermatozoides, o embrião já pronto dentro do útero. Então, são essas 2 alternativas. São diferentes e tem indicação para cada uma delas, né? Indicação super importante. A gente não escolhe se quer fazer o menos complexo, se quer fazer o de alta complexidade. Isso tem indicação médica, mas para isso você vai ter que voltar um outro dia para a gente conversar sobre as técnicas de reprodução assistida também. Está mais que convidado a voltar, viu, doutora? Adorei te receber aqui, mas nosso tempo já acabou.
Acho que deu para a gente esclarecer bastante sobre a questão da infertilidade e que existem maneiras de realizar esse sonho, tanto com acompanhamento médico quanto com as técnicas de fertilização também. Vamos lá, vou passar os contatos do doutor. www.mãe.med.br mãe.med.br e o Instagram, que é @vambertomaia. @vambertomaia, do jeitinho que está escrito aí na tela para você. Doutor, volte outras vezes. Obrigada, viu? Denise, foi um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu, particularmente, adoro falar, adoro conversar, adoro passar o pouco que eu sei para as pessoas, para tentar modificar um pouco do que a gente pode fazer. E eu espero ter ajudado algumas pessoas e ter trazido alguma novidade para aqui, para o programa de vocês. Com certeza ajudou, doutor. Muito obrigada. Também adoro esse tema, adoro falar sobre isso, que a gente mexe com o sonho das pessoas também, né? Muito obrigada por ter vindo e multiplicado o seu conhecimento aqui com a gente. Você que está em casa, muito obrigada também. Excelente fim de tarde. O programa fica disponível na plataforma do YouTube, o canal Hit TV, para você ver e rever a hora que você quiser. Fiquem com Deus, até amanhã. Tchau.